Fala, empreendedor! Meu nome é Plínio Tomás, esse aqui é o podcast Consultório Empresa. Então, se você é um profissional da saúde e está querendo um conteúdo de qualidade sobre gestão, sobre marketing, você está no lugar certo. Eu quero hoje falar sobre um tema diferente. Eu quero falar sobre características de um bom atendimento para a equipe auxiliar. Então, qual que é a minha proposta? Que você hoje passe este áudio, este vídeo, assista com a sua equipe para vocês conversarem a respeito. O tema de hoje é quase que um treinamento para a sua equipe, tá bom? Então vai lá, já se prepara para isso, ouve aqui para você poder passar para a sua equipe primeiro, para depois vocês discutirem, e eu tenho certeza que vai ajudar bastante. Então aguarda um pouquinho, aguarda a vinheta que eu já venho te contar quais são essas características fundamentais do bom atendimento na recepção. Fala, empreendedor! Aqui é Plínio Tomás, cirurgião dentista, diretor da Tomás Gestão e Marketing e idealizador do movimento Consultório Empresa, uma verdadeira comunidade de profissionais de saúde comprometidos em mudar definitivamente os resultados. Este é o podcast Consultório Empresa, um conteúdo cheio de reflexões, dicas, provocações e insights sobre o mundo empresarial voltado a profissionais de saúde e gestores de clínicas, com o objetivo de ampliar seu repertório de ideias práticas de gestão e de marketing. A você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. E aqui vamos nós a mais um episódio. Fala, empreendedor! Hoje o nosso assunto, como eu falei, está diferente. Eu até vou já direto ao assunto. Eu vou falar sobre características necessárias para que a equipe auxiliar, principalmente recepção, eu estou falando de todas as auxiliares, todas as pessoas que têm contato direto ali com o paciente, com o cliente que te procura, mas prioritariamente, né, eu estou falando aqui da recepção. Tá bom? Então, quais são essas características que são extremamente importantes? Antes de falar quais são as características, eu preciso mencionar que quando a gente está falando da busca do fator uau, que é o grande tema onde isso está inserido, o grande uau, o fator uau, é conseguir fazer com que o cliente goste tanto, fique tão encantado com aquele atendimento, que ele diga, uau, que equipe bacana, que dedicação, cara, como isso aqui é legal, e aí ele vai ficar, ele se fideliza e ainda traz outros clientes. Então essa é digamos assim, a meta, é o objetivo principal de todo bom atendimento, tá? Sem falar na questão humana. As pessoas hoje procuram cada vez mais clínicas e profissionais que realmente se preocupem, que realmente sejam interessados em oferecer um atendimento altamente humanizado, ok? Então vamos lá, vamos falar dessas características aqui e você vai se identificando com cada uma delas e vai vendo em que você vai poder melhorar aí. Cada um de vocês que está aí na clínica das secretárias recepcionistas e a profissional também, aí todo mundo se organizando para isso, tá bom? Então vamos lá. Primeira característica que eu quero mencionar aqui, que é essencial para isso, é empatia. O que é empatia? Empatia é a capacidade que a gente tem de se colocar no lugar do outro. Então, quando uma pessoa se sente não compreendida pelo outro, ele tende a rejeitar aquela relação, ele tende a achar que aquilo é frio, que aquilo está mecanizado. Por outro lado, quando imagina você diante de uma pessoa que você percebeu ou sentiu que essa pessoa compreendeu você, que ela está interessada em você, que ela se preocupa com você, que ela está, enfim, que ela se coloca no seu lugar. Então, faça isso. Então, a primeira característica é a capacidade que você precisa ter de se colocar no lugar do outro, se colocar no lugar do paciente. Deu para entender? Como é que eu coloco isso em prática? Como é que você vai colocar isso em prática? Você precisa sempre ter em mente, visualizar cada pessoa como uma pessoa única, como uma pessoa diferente, uma pessoa especial, que tem uma história diferente, que tem motivos para estar agindo daquele jeito. Talvez essa pessoa esteja nervosa, talvez ela esteja um pouco irritada, talvez ela esteja com medo, com tremenda ansiedade. Então você precisa entender que essa pessoa tem história, deve ter seus motivos pessoais para isso. Talvez ela já tenha casos na família similares, que a pessoa veio a óbito, por exemplo, ou que teve graves consequências. Então ela traz esse imaginário na mente e ela vem com esse tipo de preocupação. Então, cabe a você, desde o início, ou seja, você, toda a equipe, mas eu estou falando da recepcionista aqui,
Entender que cada pessoa é única, merece esse atendimento específico e se coloca no lugar da pessoa. Então a prática é você se colocar no lugar da pessoa, jamais debochar, jamais ironizar, jamais tratar como mais um ali nesse sentido, tá? Então se preocupa, não julga, não critica, tenta dar toda a atenção necessária que aquela pessoa precisa para ela perceber que você está dando atenção para ela, ok? Bom, isso então é o primeiro item. O segundo item que eu quero mencionar aqui hoje é interesse. Interesse significa atender o cliente de maneira interessada nela. É muito parecido com o anterior, mas enquanto na empatia é a capacidade de você se colocar no lugar do cliente, aceitar as suas dores, suas angústias, sua ignorância sobre alguma coisa, porque ele não sabe, não conhece e não tem obrigação de conhecer. Nesse segundo item, o interesse é você demonstrar interesse genuíno pela pessoa. Interesse genuíno por aquela pessoa, aquele ser humano que está ali, que é a razão da sua existência. De verdade, né? Por que você está contratada? Por que você está nessa função que está? Porque você precisa dar atenção para o paciente. Se não tivesse esse paciente, se não tivesse a pessoa na sua frente ou no telefone, enfim, se não tivesse a pessoa com quem você está se relacionando, não faria sentido a sua profissão, não faria sentido você estar ali. Não faria nenhum sentido. Então, demonstrar interesse é a parte essencial do trabalho de uma recepcionista, do trabalho de uma equipe auxiliar que está em contato direto com o paciente. Tá bom? Então, demonstrar interesse genuíno significa... Como é que a gente põe em prática isso? Sendo sincero, sorriso, sempre que você estiver em contato com a pessoa, tendo um sorriso, claro, isso depende da situação. De repente a pessoa está num drama, você não vai estar sorrindo. Mas você entende o que eu quero dizer. Estar com a predisposição de fazer a coisa acontecer. Ouvir com atenção, olhar nos olhos, sem intimidação, obviamente, mas olhar a pessoa. Isso significa, estou prestando atenção em você. É terrível quando a gente fala com alguém que está olhando para o outro lado, olhando no celular, fazendo outra coisa, olhando na tela do computador. Então, você está conversando com o paciente, você para, larga ali as suas coisas e olha para o paciente, acena com a cabeça, dando sinais com o próprio corpo de que sim, você está ali presente inteira para ele, está ouvindo, está prestando atenção, está compreendendo. Ao final de alguma colocação que aquele paciente, aquela pessoa te faça, você responde com uma frase. Você diz, ok, então, dona Carla, então eu entendi que a senhora quis dizer isso, a sua preocupação é com isso. Ou seja, fica dando sinais de que sim, você está presente, você está se comunicando, você está compreendendo, ok? Então, esses dois primeiros itens, a empatia e o interesse, eles são itens irmãos, que um precisa muito do outro para se complementar, embora sejam coisas diferentes, ok? Vamos lá então para o terceiro item dessa lista aqui, que é gentileza. Gentileza também é parecido com os outros? De certa forma, mas aqui eu estou falando da educação, da cortesia, de como cuidar ali da pessoa. Agora eu estou falando de detalhes de educação mesmo, tá bom? Então gentileza aqui é educação. Além de eu demonstrar, então, empatia, né, que eu me coloco no lugar da pessoa, além de eu demonstrar interesse genuíno, eu sou educada neste processo. O que é ser educado? É usar palavras como com licença, por favor, bom dia, boa tarde, enfim, obrigado, me desculpe. Então, é esperar a pessoa falar, não falar em cima da outra pessoa. Elementos essenciais da boa educação. Fica até uma sugestão que todos esses itens que eu estou colocando aqui, este inclusive, vale a pena vocês na clínica como um todo, pesquisarem mais e mais elementos de como fazer isso acontecer, tá bom? Estou dando alguns aqui importantes. Então, palavras, né, as famosas palavras mágicas como obrigado, por favor, com licença, bom dia, boa tarde, chamar a pessoa pelo nome, não interromper a pessoa enquanto fala e por aí vai. Esses são elementos essenciais, básicos, primários de educação e que é importante você ter. Mas às vezes o paciente também não tem educação. Se ele não tem educação, azar dele, vamos brigar com a mãe dele que não tem educação para ele. Mas da nossa parte a gente tem que ter toda a educação possível, tá bom? Nosso paciente merece e a sua
É condição de profissionalismo você ter esta boa educação. O quarto item dessa minha série aqui para você, que eu quero falar hoje, né, dessa ponto que eu quero pontuar como característica de um bom atendimento, é precisão. Como assim, Plínio? O que você quer dizer com precisão? Ser preciso significa ser objetivo, ser direto, ser assertivo, e direto ao ponto, sem errar, digamos assim, sem se alongar também, tá bom? Então aqui, com esse item, eu estou me referindo a isso. Por exemplo, como é que você vai colocar isso na prática? Você não deve prometer nada que não pode cumprir. Não fale aquilo que você não sabe. Não fale aquilo que você não sabe. Então, não sabe se o profissional vai demorar? Não fala. Não sabe se aquilo vai poder ser entregue até amanhã? Então não promete. Não inventa. Seja preciso. Ser preciso é, por exemplo, ao invés de você falar assim, olha, o médico, o dentista, enfim, o profissional aqui, a doutora Carla, vai demorar um pouco para te atender. Isso tem zero precisão. Então, característica importante de precisão, olha, a senhora pode aguardar um pouquinho porque a doutora Carla vai se atrasar em torno de 15 minutos. E uma dica, hein? Se você buscou informação interna lá que vai atrasar 15 minutos, fala 20, tá bom? Por quê? Porque se você falar 15 e vai que acontece um pouco mais, ainda que atrasa um pouco mais, a pessoa fica ainda mais impaciente, tá bom? Agora, se você falou, olha, a doutora vai atrasar 20 minutos, a senhora aguarda um pouquinho aí e ela for chamada em 15, ela vai ficar até feliz com isso, tá certo? Então, seja precisa significa, não inventa, vai lá, busca informação. E a prótese? Amanhã pode vir que vai estar aqui. Não inventa. Você tem essa informação, tem certeza, confirmou, falou com lá um protético, seja quem for lá, tá certa essa informação, aí sim, tá bom? Então seja honesta, seja direta, seja assertiva, busca a informação precisa. É terrível, né? Você já ligou para a empresa querendo uma informação e ficam te empurrando um para o outro, um fica empurrando para o departamento, isso não é comigo, eu não sei, não é comigo. Então ninguém resolve, ninguém dá informação. Então esse item que eu estou falando de precisão é seja correta, dê informação correta e resolve. Chama para você a responsável do assunto, busca informação, entre em contato de volta com a pessoa e dá a resposta. Aliás, o que eu falei agora é importante. Tem respostas, tem informações que às vezes você não tem na hora. Não tem importância, você anota o recado, anota a informação, busca informação e retorna. Olha, dona Solange, a senhora me pediu isso aqui, fui buscar a informação e o prazo é esse, a informação é essa, a situação é assim. Ok? Lembra, prometeu, cumpre. Ok? Prometeu, cumpre. Muito bem, próximo item. Tranquilidade. Serenidade. O que é tranquilidade? Isso, na verdade, eu chamei assim, isso é inteligência emocional, isso é equilíbrio, é manter a temperança, manter a serenidade mesmo no meio ao caos. Ou seja, às vezes o paciente está estressado, está gritando, está acontecendo alguma coisa, sabe lá o que pode ter acontecido. Uma característica fundamental de um bom atendimento, de um atendimento da clínica que gera o uau, daquela clínica que é entendida como tendo uma equipe altamente humanizada, é onde todos os participantes dessa equipe, desde a recepção até o profissional, todos, né, conseguem manter a serenidade, ou seja, não vão explodir, não vão estourar juntos, não vão entrar na pilha de seja lá quem for que esteja ali, quem sabe alterado. Equilíbrio emocional, ficar zen, entende? Você manter o seu equilíbrio, manter a temperança, manter a paz, manter a calma no meio da situação, às vezes difícil. Então, como é que a gente põe isso em prática? Na verdade, é treino. Então, é legal você estar bem fisicamente, com a saúde, mentalmente, ter boas horas de sono, estar bem alimentada, praticar, ter momentos de lazer, enfim, estar uma pessoa bem equilibrada, né? Espiritualmente e emocionalmente equilibrada. Tudo isso faz parte do bom atendimento, tá? Então, o ambiente da clínica também, entre vocês, como vocês se relacionam, estar todo mundo bem naquele ambiente, é um ambiente gostoso, um ambiente saudável, não tem puxa-tapete, não tem o famoso furazóio, né? Ou seja, na verdade todos estão bem, estão formando uma equipe gostosa. Isso é essencial para o bom atendimento. Então, faça seu esforço também para manter um bom relacionamento aí com todo mundo, espírito de equipe, porque isso traz
serenidade, traz a tranquilidade que é necessário para esse tipo de situação também, ok? O sexto item que eu quero mencionar aqui para você hoje, que eu deixei aqui para o final, o sexto e último item, é apresentação, ou apresentação pessoal, se quiser chamar assim também. A apresentação pessoal é como que você se apresenta de um modo geral. Então, aqui eu estou me referindo a roupa, cabelo e etc. Tá bom? Então, como é que a gente põe isso em prática, né? A ideia é sempre estar apresentado de acordo com o ambiente. Essa é a regra de base aqui. Sempre se apresentar de acordo com a situação e com o ambiente. Uma coisa é você ser, talvez, enfermeiro, enfermeira num hospital, na UTI. A outra coisa é você ser a recepcionista de uma clínica de luxo para mulheres, sei lá. A roupa que você vai usar, a forma de se apresentar é diferente de ambiente para ambiente. As pessoas já esperam que você esteja de acordo com aquilo. Eu não espero ver alguém maquiado e toda chique dentro de uma UTI. Então, a humanização dentro da UTI significaria a pessoa com uma roupa própria para isso e com a paramentação correta e me atendendo. Isso seria o que eu esperaria ali, ou seja, essa é a roupa adequada para aquele ambiente. Mas numa recepção de uma clínica de um nível mais alto, não é aquela mesma roupa que eu espero ela estar. Deu para entender, certo? Então, é estar vestido de acordo, em conformidade com o ambiente e com a situação em que você se encontra, ou seja, onde você trabalha aí. Mas algumas questões eu quero chamar a atenção aqui, para que vocês prestem atenção e que vocês na clínica, toda a equipe juntas aí, criem padrões. Eu quero mencionar alguns itens importantes. Vamos lá. Primeiro deles, cabelo. Cabelo precisa estar bem cuidado, limpo, penteado, se for curto ou, sei lá, preso, né? Geralmente preso e cuidar do cabelo, né? O cabelo não pode ficar solto, esbarrando tudo quanto é lugar e tem que estar bem cuidado direitinho, o cheiro até do cabelo tem que estar legal, tudo. Então o cabelo em ordem, acho que você sabe do que eu estou falando aqui. Não sou a melhor pessoa para te falar detalhe como é que você cuida do cabelo, qual shampoo você vai usar. Não é essa a minha proposta hoje. É que você busque essas informações, mas que você crie, vocês na clínica criem padrões de como que deve ser o cabelo, porque ele precisa estar corretamente bem arrumado. Igual o meu aqui, tá vendo? Ó, o meu aqui tá bonitinho. Então, outra questão fundamental além do cabelo é saúde bucal. E para qualquer clínica. Então, se eu chego lá e vejo uma recepcionista com o dente faltando, ou muito torto, muito mau hálito, isso não faz o menor sentido. Principalmente se a clínica for odontológica, né? E pior que eu já vi, clínica odontológica onde a recepcionista tem dentes horrorosos, né? Sério, já vi. E não faz o menor sentido. Então, se é isso, o próprio dentista eu acho que deveria dar um tratamento ali para sua secretária e, por que não, ele mesmo na própria clínica, né? Não sei se vai ser o seu padrão ou não, estou dando aqui só uma sugestão. Mas o importante é que toda a equipe da linha de frente, principalmente, tem que estar com a saúde bucal certinha, tem que estar com os dentes bonitinhos, sorriso em dia, tá bom? Outra coisa, mãos e unhas, né? Bom, mãos faz parte, né? Unha cuidada, não pode estar com cores aberrantes. Então a regra aqui é discrição. Uma coisa mais discreta, mais bem feitinha, arrumadinha, tá bom? Então cuida das mãos, mão limpa, né? Então mão limpa, unha limpa. Eu acho que é o básico do básico, mas eu me refiro aqui mais o que é o erro mais comum aqui sei lá, usar cores muito berrantes ali para as unhas e provavelmente na maioria dos casos isso não vai ser tão legal, né? Assim como unhas muito grandes para uma recepcionista ali, para uma auxiliar, por exemplo, fica estranho, tá bom? Então você tem que manter ali no razoável, é isso que eu estou te sugerindo aqui. Outro ponto fundamental com relação a isso é odores, cheiros. Então o que você precisa cuidar aqui? De não ter. Né? Não ter, como assim, Plínio? Porque o que incomoda aqui, o que geralmente é ruim, são cheiros ruins, cheiros desagradáveis, como um cheiro de axila, por exemplo, um cheiro de suor. Isso não pode acontecer, então, ó, banho tomado direitinho, desodorante passado. Esse erro é comum de ver. Eu vejo muito dono de clínica reclamar para mim que a sua equipe tem essa dificuldade, às vezes tem dificuldade em falar a respeito. Então aproveite essa oportunidade e vocês conversem a respeito desse tipo de coisa. E também perfume. Porque perfume, muita gente coloca o perfume, muita secretária recepcionista coloca perfume achando que está agradando, porque ela está habituada com aquele cheiro. Mas ele é tão forte que ele empesteia a sala de espera, ou de qualquer forma ele fica muito forte que ele destoa do ambiente onde você está. Então
Não use perfume, mas se for usar algo muito discreto, muito tranquilo e combinado aí com a clínica toda. Outro item importante dessa apresentação pessoal aqui também é maquiagem. Maquiagem, a gente não pode nem para um lado nem pelo outro. Quais são esses dois lados? Um lado é absolutamente sem nada. Não que você não possa, pode até estar sem nada se for o padrão da clínica. Mas o que eu geralmente vejo é que recepção tem um pequeno toque sim de maquiagem. Então, dá uma conversada entre vocês de qual vai ser o melhor padrão. Agora, o que eu vou dizer, que isso sim, eu posso afirmar que está errado, é o outro extremo de utilizar maquiagens extremamente pesadas. A maquiagem não deve chamar a atenção para si, ou seja, não é correto usar uns cílios de 3 centímetros, né? Você entende o que eu estou dizendo? Ou você tem uma maquiagem extremamente forte, aquele olho azul que chama atenção. Olho azul, não o olho azul, mas aquela maquiagem azul em excesso. Eu acho que chama sombra, isso se eu não me engano. Enfim, tá? O que eu estou me referindo aqui para você é que o padrão da maquiagem precisa também estar em equilíbrio. Isso não pode ter um super excesso, porque... além de tudo, não torna novamente aquele atendimento tão humano. É como se eu estivesse chamando atenção mais para mim do que para o outro. E esse é o princípio número 1 ali, que é o da empatia, lembra? Bijuterias e acessórios. Esse é outro item. Bijuterias e acessórios bom, eu posso usar então um brinco que eu quiser, um brinco com uma pena gigantesca, posso usar um laço na cabeça de 1,5 metro. Claro que eu estou exagerando, mas só para te dizer que não pode. E mais do que isso, uma boa parte das clínicas que eu vejo que são bem organizadas com relação a isso, até nos adereços, bijuterias e tal, acessórios, né, criaram um padrão. Então padronizaram um tipo de brinco, ou um tipo de colar, ou um tipo de gargantilha, alguma coisa assim. Até isso às vezes é padronizado, ou pelo menos criado uma linha de qual vai ser o critério que vamos usar, qual vai ser o limite que nós vamos adotar para esse quesito. Tá bom? Então toma cuidado com isso também. E por fim, e acho que muito óbvio, roupas. O ideal é que você tenha não a sua própria roupa, digamos assim, ou seja, qualquer roupa, mas que tenha uniforme cedido ou fornecido pela clínica. Então o correto é que todo funcionário e toda secretária recepcionista trabalhe não com uma roupa qualquer do seu próprio guarda-roupa, mas sim com um uniforme fornecido pela clínica e mantido em perfeitas condições por você, tá bom? Então este digamos assim, seria o modelo ideal. Agora, de qualquer forma, o que eu quero dizer, então, eu quero dar algumas dicas com relação à roupa, caso não seja o seu o formato como vocês trabalham aí, ou seja, onde cada secretária tem a sua própria roupa e escolhe. Critérios básicos. Cuidado com decotes exagerados, cuidado com transparências. Por quê? Porque esses dois elementos aqui criam uma imagem não profissional, geram uma imagem não profissional. Não é isso que eu acredito que você queira aí na sua clínica, certo? Bom, claro que isso, como eu falei, vai depender de cada situação, de cada clínica, de cada estilo, mas eu quero te chamar a atenção para que você preste atenção nesses elementos que às vezes são negligenciados e pode causar situações constrangedoras de certa forma, tá certo? Quero que você preste atenção também em sapatos, né? Sei lá, às vezes chinelo, um tênis que chama muito atenção. O ideal é que o sapato também seja razoavelmente padronizado, de preferência para secretárias, recepcionistas, auxiliares, a gente não recomenda sapatos abertos de jeito nenhum, sapatos fechados, tá bom? Bom, mas isso, como eu falei, são outros critérios que vocês vão adotar internamente. O meu propósito de hoje aqui com esses 6 elementos, para estar falando diretamente com você, secretária, recepcionista, é que para você se atentar que alguns elementos são essenciais para o bom funcionamento da clínica, para a gente conquistar o fator UAU, e você tem uma parte importante nisso. Então, conversem sobre isso, construam padrões, construam um modelo, construam uma jornada interna que seja realmente encantadora para o seu paciente, para o seu cliente aí, para os acompanhantes, para quem estiver. Lembra, coloca sempre o cliente no centro da sua atenção, com toda a atenção, com todo o respeito, e todo o restante vai acontecer de uma forma absolutamente natural. Ok?
Bom, se você gostou desse episódio, então, além de dar o seu curtir, o seu joinha, se inscrever no canal e tal, compartilha com outras pessoas. Olha quantas clínicas você conhece, quantos amigos você conhece que tem a secretária que precisa ouvir isso, que a equipe precisa ouvir isso. Então, conhece pessoas assim também? Legal, então manda esse vídeo, esse áudio, compartilha com a pessoa, fala, olha, tem um assunto aqui que é legal, que eu acho que pode ser do seu interesse. Eu ouvi, achei bacana aqui que o Plínio está falando lá no podcast Consultório Empresa e estou te mandando aqui para você ver também, que para mim foi importante, pode ser que seja para você também, tá bom? Assim você me ajuda e você ajuda a gente a tornar o nosso podcast, este programa aqui, o podcast Consultório Empresa, mais relevante para os nossos canais de distribuição, que seja ele SoundCloud, Spotify, o próprio YouTube ou qualquer outro canal por onde você esteja ouvindo e acessando nesse momento aqui. É isso aí então, empreendedor. Um forte abraço para você, coloca tudo isso em prática e a gente se encontra aqui na próxima semana. Forte abraço.